Olá, meninas do meu canal, tudo belezinha por aí? Por aqui tá tudo belezinha. Hoje o vídeo, como vocês viram na capa do vídeo, é um pouco diferente, mas não sai da nossa linha, porque lembramos que o nosso canal é Carla Paiva Diversidades, não é isso? E como vocês viram na descrição do canal, eu vou falar sobre ser mulher, sobre mãe, sobre família, sobre decoração. Então hoje eu tô trazendo para vocês uma vibe um pouco diferente desse canal, porque uma pessoa que eu gosto muito, né, me deu uma ideia sobre uns vídeos e eu falei com alguma das meninas lá do Instagram, né, que sempre estão me ajudando. Um beijo para todas vocês, sobre essa minha ideia, né, de trazer um vídeo voltado para mulher sobre superação. Então, uma das minhas seguidoras disse que tinha a história ideal para o começo da nossa saga. Então, hoje eu vou contar uma história maravilhosa sobre uma mulher Só que eu vou ter que trocar o nome das pessoas, simplesmente da história da pessoa. Então, eu vou trocar o nome da pessoa real, fictício nela, tá bom? Mas eu espero muito que vocês gostem dessa história, tá ok? Lembrando que se inscrevam aqui no canal, fiquem até o final, porque vocês precisam entender o que aconteceu e por que eu trouxe essa história para vocês. A nossa história é de uma pessoa chamada Salete. Começando a nossa história agora, né? Então, em 1900, vamos começar a história sem delonga, tá bom? Em 1933, nasceu a pequena Salete em uma família pobre de 8 irmãos, de pai e de mãe. Nessa época, não tinha luz e nem TV, tá? Eles moravam num canto pobre, sem luz e sem TV. Ao passar dos anos, Salete sempre vinha conversando com seus pais e com seus irmãos sobre o futuro. Até porque eu acho que é algo que a gente sempre conversa, nós mulheres, né? A gente sempre quer saber, né? O que a gente pode fazer no futuro. E Salete sempre vinha conversando com seus pais, né? Sobre isso. Mas, em 1950, Salete estava com 17 anos. E ao passar do tempo, ela foi vendo que algumas amigas dela, quando chegavam a essa certa idade, começavam a se casar, né? Então ela sabia que quando ela chegasse a essa idade, ela também ia se casar. Então a mãe dela chegou até ela e conversou com ela que o pai dela teria escolhido já o marido. Infelizmente, como o título do vídeo mostra, esse é uma história de um casamento arranjado, né? Mas é uma história de superação, fiquem até o final. Então, com 17 anos, a mãe dela entrou em contato com ela e conversou com ela que o pai dela teria achado já o seu certo marido. Só que ela, já que tinha visto já muitas amigas dela, quando chegava essa idade de se casar, simplesmente ela aceitou. Mas ela tinha planos, né? Aí Salete se casou, sem conhecer a pessoa, né? E ao passar do tempo, no casamento, ela passou a conhecer essa pessoa. Então, Salete começou a ver que ela tinha se casado com um homem bom. Era bom. Só que ele não demonstrava amor. Ele era bom em sentido material, né? Ele provia alimento para dentro de casa. E Salete se sentia muito sozinha. Ela se sentia muito sozinha. E 5 meses se passaram e Salete simplesmente estava grávida. Aos 17 anos, seu primeiro filho. Ao passar do tempo, Salete teve o bebê, que foi a maior alegria da vida dela, foi ela ter esse bebê. Após ela ter esse bebê, começou o sofrimento da vida de Salete. Salete, ela planejava muita coisa para tua filha, que era uma filha mulher. A primeira coisa que ela falou para a filha dela, ainda no ventre, é que nunca ela ia permitir que a filha dela se casasse no casamento arranjado. Porque ela teve que passar a amar o seu marido e a conhecer ele após o casamento. Isso é verdade. Então, ela teve a filha dela, né? Começou a cuidar da filha dela e começou simplesmente o sofrimento, meninas. Sim. O marido de Salete chegava em casa, às vezes alcoolizado, e ele não dava atenção a ela e nem a filha, simplesmente dormia. E quando passava para ter contato físico com a mulher,
era simplesmente frio, simplesmente para satisfazê-lo. E ela foi sofrendo com isso, e ela sempre tinha os planos dela, e o tempo foi passando. Após 2 anos de casamento, a filha já mais ou menos com 1 ano, Salete engravidou de novo, de mais um filho. E ela ficou desesperada porque ela já passava por uma filha, imagina com 2 filhos. Mas ela teve o filho dela porque naquela época menino existia o que existe hoje, pra gente poder se prevenir, alguma coisa assim. Não era isso. Ela foi ensinada que as mulheres nasceram para se casar, cuidar da casa e ter filhos. Infelizmente foi isso que ensinaram a ela. Mas naquela época isso era normal. Hoje pode não ser normal, mas naquela época era normal. E o tempo foi passando e a convivência entre Salete e seu marido foi esfriando, a ponto deles se tratarem simplesmente como amigos dentro de casa. Só que as responsabilidades de Salete ele não deixava passar. Ele não cumpria as responsabilidades dele, mas a dela ele não deixava passar. E sempre vinha cobranças, né? Sempre estava cobrando a ela. E ela sempre foi uma boa mãe, uma boa esposa. Mas Salete tinha um sonho. E quando ela era pequena, ela sonhou em um dia estudar e poder ajudar as pessoas. Esse era o sonho de Salete. E passou muito tempo, e Salete com 2 filhos. Salete, quando estava mais ou menos quase 30 anos de idade, infelizmente, Salete se deparou com uma nova gravidez. E ela morava numa casinha, no meio de uma cidade pequena, onde não tinha saneamento básico e nem luz. E ela ficava simplesmente se perguntando como ela chegou a esse estágio. Naquela época, infelizmente, a depressão não era diagnosticada e Salete estava com depressão, triste, solitária, e ela procurava uma saída e não tinha. Sabe o que era pior de tudo? É porque naquela época, após você casar, os seus pais e sua mãe, seus irmãos, eles tinham que cumprir aquele ditado: em coisas de marido e mulher ninguém se mete a colher. Então Salete sofria não agressões, mas agressões verbais. Ela sofria porque ela não podia fazer o que ela queria. Ela sofria por ter que cuidar dos seus filhos e educar sozinha. E tinha uma coisa pior que acontecia. Ao passar do tempo, como já foi falado, né, ele começou a tratar ela como simplesmente amigos, né? Eles se tratavam como amigos dentro de casa. E o que acontece? Começou aquela onda que era uma febre na época, era que o homem, ele saía de casa, ele se separava, só que ele se separava, a esposa não, tá? É engraçado isso. Ele se separava, mas a esposa não. Então ele simplesmente saía e não voltava. E passava 1 mês, 2 meses, 3 meses. E depois ele decidia voltar. E chegava em casa e entrava, e ela teria que lidar com essa situação como se ela tivesse feliz por ele ter voltado. Só que nunca ninguém procurou saber esse tempo que ela ficava sozinha com seus filhos, o que acontecia, como ela se mantia, como ela se sustentava, o que ela fazia. E por incrível que pareça, eu até me emociono, porque essa história é muito boa, gente. Por incrível que pareça, às vezes que ele saía de casa e que ela ficava sozinha com os filhos, era o período mais feliz da vida dela. Por quê? Na primeira vez, ela fala assim, que na primeira vez foi após 6 anos de casamento. Ele saiu e passou 3 meses fora.
E para ela se manter com seus filhos, ela foi e falou para a vizinha que estava lavando roupa para comprar o que comer. E a vizinha, ela juntou outras pessoas, né? Por causa que a cidade que ela morava era pequena, só que sempre tem aquela pessoa que tem mais condição. Só que ela não ganhava em dinheiro, ela ganhava em alimentação. Então ela começou a trabalhar e ela sentiu essa vibe que muitas mulheres têm dentro de si, de ser independente. Então esses 3 meses ela estava independente, ela trabalhava, não recebia dinheiro, mas ela tinha o sustento para os seus filhos e ela se acordava bem e ela ia trabalhar. E quando ele voltava, tudo voltava a ser como estava. Ela teria que cuidar da casa dos filhos, as roupas que ela lavava, ela teria que deixar de lavar, porque assim como ele era um homem da casa, ele sustentava a casa. E isso se estendeu por 10 anos, 20 anos. E os filhos foram crescendo. E ela falou para a filha dela, quando ela estava com 40 anos. Salete estava com 40 anos. E ela falou assim: filha, eu preciso mudar de vida para me poder demonstrar a vocês como é ser uma mulher nesse mundo. E a filha dela se surpreendia porque a filha dela era uma jovem na época, né? E viu o pai dela, como o pai dela tratava ela, e já estava se preparando para o casamento. Olha como é interessante, porque as coisas vai passando de uma pessoa para outra pessoa, né? Então a filha dela estava se preparando para o casamento igual o da mãe. E após um episódio que foi uma mudança trágica e ao mesmo tempo, como a mensagem que a pessoa mandou para mim, ao mesmo tempo de ser trágica, foi um alívio. Foi na época que ele arrumou outra pessoa. E ele chegou para ela e foi dizer a notícia, né, que ia sair de casa, que tinha arrumado outra pessoa. E ele esperava lágrimas. Ele esperava lágrimas, ele esperava desespero. Mas não, aquilo era o que Salete queria. Era o que ela pedia nas suas orações, nas suas rezas, no que você que está me ouvindo aí fizer. Então era isso que ela pedia a Deus, né? Então ele foi e ela ficou. Na época ainda não tinha tecnologia. Na época tinha televisão, mas era aquelas televisões que tem aquele bicho atrás, né? Aquele interruptor, aquele bicho atrás. Era o radinho. Então quem tinha essas coisas eram pessoas que tinham condição. Salete ainda não tinha. E ela falou para a filha dela: filha, a filha dela mais ou menos estava com 16 a 17 anos. E ela falou para a mãe dela: filha, vamos trabalhar para nos manter, né? Porque o irmão, né? E quando ela falou isso para a filha dela, após 2 meses, Salete descobriu mais uma coisa que destruiu a mentalidade e tudo que ela estava planejando. Ela descobriu que estava grávida aos 40 anos. Grávida aos 40 anos. Imagine, hoje em dia, gente, tá grávida aos 40 anos é um desespero, porque você sabe que é complicado você dar à luz aos 40 anos. E naquela época era comum, por incrível que pareça, as mulheres davam à luz aos 40 anos. Só que tinha complicações. E Salete já tinha ouvido falar que tinha complicações. E ela estava sozinha, tinha acabado de se separar da pessoa, a pessoa deixou ela, e ela tinha 3 filhos para cuidar e alimentar. Naquela época também vocês poderiam estar se perguntando: será que ele não dava pensão, alguma coisa assim? Não. Essa questão de pensão, de você lidar com seus filhos, foi de agora, não foi daquela época. Foi daquela época, 1950, 1940, não era assim, né? Então, ela ficou grávida e ela começou a trazer roupas para casa para lavar. A filha dela fazia costurava. Os filhos fiava fumo, né? Eu não sei explicar bem o que é fiar fumo, mas eu já ouvi falar. É como aqueles fumos que você compra em pacote, né? É fumo de cigarro de fumar. Não é cigarro de fiar, não, é fumo. Então ele afiava fumo, acho que é as folhas de fumo. Eles faziam isso e ganhavam
dinheiro, né? E ali eles foram se mantendo. Até então, chegou ao dia de Salete dar à luz, e Salete, felizmente, deu à luz mais um filho, e foi mais uma alegria para a vida de Salete. Ao passar do tempo, Salete, quando completou 42 anos, as coisas começaram a mudar. E ela viu as portas começarem a se abrir para ela. A filha dela começou a trabalhar, porque naquela época teria que trabalhar para poder ter alimento. Aí a filha dela estava trabalhando em uma casa, limpando essa casa e tal. E o dono da casa era médico. E perguntou para a filha dela se a filha dela não tinha vontade de fazer um curso técnico, né, algo parecido. E a filha dela falou que tinha muito que ele ajudasse a mãe dela, que esse era o sonho dela. Lembra que o sonho de Salete era ajudar as pessoas? Então a filha dela, a primeira filha dela, abriu as portas para ela. E esse médico entrou em contato com Salete. Salete fez esse curso técnico em uma maternidade muito precária na época. E ela fez tudo, né? Esse médico ajudou mesmo, elas pagando, trabalhando na casa dela. E esse médico foi um anjo na vida delas, né? E as coisas começaram a mudar. E Salete, enfim, começou a trabalhar como enfermeira. Ajudando as pessoas assim como ela queria. E a filha dela, após ela começar a trabalhar, né, e começar a ganhar, ela também fez a filha dela fazer um cursinho, ela colocou os filhos na escola, e os filhos foram crescendo, e Salete continuou trabalhando, e conseguiu comprar a casa dela, comprar o chão primeiro, depois fizeram a casa dela, e ela viu que a filha dela casou por amor, que é o mais importante. Graças a Deus hoje a gente pode, né, gente, casar por amor. E a filha dela casou por amor, e ela viu a filha dela se casando por amor. Ela viu o filho dela também se casando por amor, né? Salete não chegou a ver ele casando, né? Porque em 2015 o filho dela demorou muito a casar, né? Pelo que eu vi na história, talvez ele não tenha casado, ela não chegou a ver ele casar, né? Mas em 2015, infelizmente, Salete veio a falecer. Mas ela nos ensinou algo muito bom, muito precioso. Durante toda a história de Salete, em tudo que me mandaram aqui, eu não vi desespero da parte de Salete. Mesmo ela passando por toda a dificuldade, eu tentei resumir o máximo, viu, gente? Tentei muitos detalhes, mas eu tentei resumir o máximo. Mesmo ela passando por muita dificuldade, ela não se desesperou. E você vê o que era importante para Salete, era o amor. O poder e a liberdade de poder escolher. Esse era o mais importante para Salete. Em toda a história dela, ela demonstrou que as nossas escolhas é algo muito importante. É algo que você tem que fazer com muito juízo. Você vê que antigamente ela não pôde escolher. O pai dela escolheu por ela. Ela não pôde escolher. Mas os filhos dela podem dar essa alegria a ela, de fazer boas escolhas. A gente vê que tudo que envolve a do ser humano, tudo que envolve a nossa vida, tudo que nos faz ser feliz hoje, tudo depende das nossas escolhas. Então, meninas aqui do meu canal, façam boas escolhas, esperem mais, escolham bem, tá bom? E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, o primeiro, tá bom? Esse vai ser das sagas aqui do nosso canal. Toda sexta-feira eu vou postar um vídeo de história para vocês. Então essa foi a história
de Salete. Espero que tenha inspirado a vocês a continuar lutando pelo que vocês querem. Um beijo de Carla e até o próximo vídeo.